Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui presente para fazer o estudo do nosso Evangelho no Lar. Tá? Não é isso? Boa noite, isso aí. Eu e André vamos aqui levar a palavra de Jesus, né? Que seja uma noite de bastante conhecimento, bastante amor. E que assim seja. Eu vou começar lendo o livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O texto se chama Ajuda Sempre. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Está em Atos, capítulo 21, versículo 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e se lastimam, e de coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indignação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta dos amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. E na alvorada da ressurreição, pede a Madalena que esclareça o motivo do seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues aos desesperos inúteis. A queixa não soluciona os problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-se dele e estende-lhe as mãos. É isso aí. É isso aí. Assim, a gente vê de forma muito nítida a questão da vibração, né? O quanto que a gente está vibrando. Ele dá o exemplo muito forte de se você vai ao encontro de um irmão que está em sofrimento, né? Por exemplo, um irmão que está numa condição terminal da matéria. Se você chegar com a vibração muito baixa, chegar chorando, se lamentando, primeiro que a gente indiretamente e por ignorância a gente depõe contra Deus. Porque se a gente acredita que Deus é justo e bom, tem um fundamento naquilo ali. A gente pode não ser sábio o suficiente. E segundo, a gente ainda diminui mais a psicosfera que está ali naquele local. Sim, demonstrando falta de fé, falta de amparo, né? E a gente sabe que o Cristo Consolador vai estar ali, vai nos intuir a ajudar aquele nosso companheiro que está numa situação mais difícil, né? Naquele momento é quem mais está necessitando de apoio. Então, essas lágrimas, não quer... quando a gente chora, né, convulsivamente, a gente está tirando a fé do outro. O outro pensa, por que ele está chorando tanto? E será que ele também não acredita que eu... Porque a pessoa que está numa situação ruim nem sempre acredita que vai passar por aquilo, que vai ficar tudo bem. Se chega uma outra pessoa... Reforça essa ideia. Verdade. Então, a gente tem... Ao invés de copiar, né, e verter em lágrimas, a gente estende a mão e dá força. Isso. Faz com que ele acredite que tudo aquilo vai passar, que dias melhores virão. Então é isso, a gente... É isso. E a gente vê que o Cristo chorou sozinho.
Sim, o choro, ele vem. Eu costumo dizer assim muito que o choro, ele é uma oração que por vezes a gente não sabe falar as palavras, mas através do choro, cada lágrima é uma palavra que a gente mesmo sem saber, a gente sente e Deus entende. Exatamente. Então, assim, existe o choro da gratidão, existe o choro da tristeza, existe o choro de vários que são pertinentes a gente. É da felicidade, para ser, né? E da felicidade, claro. E precisam ser usados de forma sábia, a não derrubar a energia do outro. Exatamente. Vamos à nossa prece inicial. Amado Mestre, Pai Celestial, Mestre Jesus, Mãe Maria, Fabiano, Francisco, Mestre Bezerra de Menezes, nossos guardiões individuais, nossos trabalhadores da casa, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos falando da palavra do Cristo, de podermos estar ganhando esse tempo maravilhoso, discussando sobre como sermos melhores e assim evoluirmos de forma mais rápida, pois não sabemos o tempo que temos nesse plano. Então, que façamos bom uso dele. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer hoje a leitura do Evangelho. Hoje nós vamos falar do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item Salvação dos Ricos. O item 1 ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está lá em Lucas 16:13. No item 2 ele diz: então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Lá no capítulo 216. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil que o rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez digo mais: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está lá em Mateus 16:24. Esse capítulo ele é um capítulo de muita reflexão, como todos os outros, mas esse eu vejo nele um capítulo que é muito um divisor de águas. Um divisor de águas. A gente pega e vê que a sabedoria do Evangelho foi intuído mesmo a quem o escreveu. Porque você vê no outro item, ele fala o seguinte, que a gente tem que entender que a vida continua. Que a vida continua, a vida não é só matéria. Então, estamos aqui, o que são 70, 80 anos frente a uma eternidade? É um piscar de olhos. Então, a primeira coisa quando a gente vê que não podem servir a dois senhores, é isso. Ou você vai servir a matéria, ou você vai servir o espiritual. Espera aí. Esse divisor de águas não quer dizer que não possa
as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então é proibido ser rico? Sendo que na lei do trabalho se diz que a gente vai, por obrigação, trabalhar e ser recompensado com sabedoria, e ser recompensado com evolução. Da mesma forma no trabalho terreno. Se a gente se esforça, aquele que opta em estudar, ou no seu trabalho ser mais dedicado, e além do que é o mediano, ele se sobressai. Isso é meritocracia. Automaticamente acaba tendo um salário melhor. Isto é errado? Claro que não. O que está aqui em questão é eu estou vivendo para isso. Exatamente. A ganância. Isso é que não pode haver. Você achar que Deus te deu tudo e você não acreditar que se desfazendo, né, doando, amando ao próximo, fazendo daqueles seus bens um bem também para a humanidade, que você vai estar perdendo. Aquela e máxima, pelo contrário, né? Exatamente. Você vivendo com caridade, doando, né? Como ele tem terras, muitos bens. Então Jesus diz, vai lá, doa tudo e me segue. Ele já pensando que o mundo era só aqui. Ele não teve essa sabedoria. É aquela máxima que eu gosto muito de falar isso. Se tá bom pra gente, não tá bom pra todo mundo. Não tá bom pra todo mundo. Feliz daqueles que entendem isso, né? A gente repara que as provas do rico, mas é do rico de matéria só? É do rico financeiramente? Eu acredito que não. Eu acredito que é aquele rico de oportunidade, aquele rico de situações que se apresentam para torná-lo mais evoluído, e eles também desprezam. Quando a gente vê a palavra, o termo é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha. Isso é interessante, entrar no reino dos céus. Camelo, no hebraico, e cabo é a mesma palavra. Então, interpretaram errado, mas é um cabo desta grossura entrar no buraco de uma agulha. Não vai rolar. Isso, eu coloco... Por que eu acredito, às vezes, que as provações do rico são até, às vezes, mais pesadas do que a do pobre? Porque a do rico, ele tende a... e eu me incluo, a gente tende a achar que é por merecimento. Que é por merecimento, né? E aí a gente lembra lá do Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso é que é o mais difícil. Porque a pessoa, quando está na facilidade, na abundância, e tende a pensar que é por merecimento, esquece que se tá bom para ela, não tá bom para todo mundo. Olha que prova, gente. E aí a gente vê o quanto Deus é misericordioso. E isso são as provas, para mim, da reencarnação. Um rapaz nasce, cresce na Vieira Solto. Outro, numa comunidade cercada por violência. Tendência a crescerem. E oportunidades. Onde está escrito que aquele da Vieira Solto necessariamente será mais bem sucedido do que o outro? Mas as oportunidades foram colocadas. E as provas tal qual a pedimos antes. Então, assim, temos que definir. Ou a Deus, ou a mamão. Ou a matéria, ou ao espírito. Né? Vamos... Nossa oração final? Vamos juntos aqui. Agradecer mais esse momento. Pai Celestial, Mestre Jesus, Mãe Maria, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, mentores dessa casa e dessa causa. Todos os nossos mentores também individuais, que estão aqui presentes nesse momento, nos ajudando a intuir a Tua palavra, Senhor. Só gratidão. Gratidão pela oportunidade de mais um aprendizado que possa ter sido levado a cada lar
uma sementinha do teu conhecimento e do amor que tu tens por nós e que quer que floresça em cada lar. Que seja uma semana de muita luz, de muita saúde, de muita paz, caridade, humildade. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Vou tomar nossa água. Bom, vamos agora tomar nossa aguinha fluidificada. Lembrando que durante a semana, quando for baixando a água, você pode completá-la para que dure até a próxima semana. Para que isso faça uma limpeza para o seu Campo áureo. pra seu tudo. campo áureo, para sua matéria Física e também, matéria. tá? Gratidão. E gratos pela oportunidade, Vamos agradecemos. juntos. Paz e bem, paz e luz, paz. muita paz.